Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Nesta revelação, Jesus mostra-se possuindo a visão eterna de Deus. Mas, sobretudo, manifesta-se como alguém preexistente e presente no tempo de Abraão. Pouco depois, no calor da discussão, quando alegam que ainda nem tem 50 anos, diz-lhes: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É uma declaração notória da sua divindade. Podiam entendê-la perfeitamente, e também tinham podido crer se tivessem conhecido melhor o Pai. Ouçamos a Santa Palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia, e ele o viu, e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A proteção, o refúgio seguro, vive aquele que se coloca sob a sombra do Altíssimo. Eu quero rezar hoje com você uma oração de proteção, o Salmo 90, que diz exatamente isso: quem vive, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. E percebam uma outra coisa: a ciência tenta, de tantos modos, prolongar a vida. Há algum tempo eu via uma matéria que corpos estavam sendo congelados, pessoas estavam sendo congeladas em vida e armazenadas num recipiente, através de uma técnica desenvolvida para não morrerem, porque elas não queriam morrer. Mas olha a insanidade, não é? Para não morrerem, elas recusam viver, sendo congeladas. Gente, que experiência louca! Acontece que, para mim, para você, para nós que temos fé e acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que todos vamos passar pela morte corporal. Podemos dizer aquela morte no tempo. Nós temos um tempo aqui definido. E então morreremos. Mas sabemos também que todos nós ressuscitaremos. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Então, o que pode realmente fazer mal, o que realmente é decisivo na nossa história não é essa primeira morte, a morte corporal, a qual tantos de nós fugimos, evitamos, lutamos contra. Mas, na verdade, aquilo que é decisivo é a morte eterna. E é dessa morte que nós precisamos pedir ao Senhor que nos livre. Livrai-nos da morte eterna. Algumas pessoas ficam em pânico ao pensar na possibilidade de morrerem para esta vida. Mas é um fato, nós vamos fazer esse trânsito, nós vamos fazer esta passagem. Mas queira Deus que façamos uma passagem para a vida eterna e não para a morte eterna. E como se dá isso, irmã Maria Raquel?
aqueles que guardam a palavra, diz Jesus, jamais verão a morte. Que morte é essa? Porque os judeus estão questionando. Que absurdo que este homem está falando. Abraão morreu, os profetas morreram e ele está dizendo que essa pessoa jamais verá a morte. Jesus se refere à morte eterna, à segunda morte. Os judeus não conseguem penetrar, não conseguem compreender que Jesus é Deus. Não conseguem compreender, vendo todos os sinais, os milagres, o testemunho de João Batista, o testemunho que o pai dá a respeito do seu filho, eis o meu filho. Os judeus não abrem o coração para a verdade, para a fé. Pelo contrário, a palavra vai dizer que eles pegaram em pedras para matar a verdade. Eles conseguirão, eles terão êxito no seu intento mais tarde, nós sabemos. Mas descobrirão que, na verdade, a verdade é imortal. Não se pode matar a verdade. Ela ressuscitará gloriosa. Nós vivemos, nesse tempo em que nós vivemos, o que nós estamos vendo é exatamente um ódio à verdade. O mundo não aceita a verdade. O mundo persegue a verdade. Aconteça o que acontecer, a verdade subsistirá. Aconteça o que acontecer, a verdade permanecerá. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Não é isso? Diz o Senhor Jesus. Que decidamos hoje então estar com o Senhor. Assim como Jesus vai dizer a todo instante, não é? Que Ele guarda a palavra do Pai, que Ele está em comunhão com o Pai. Ele honra o Pai, Ele glorifica o Pai. Que nós possamos também estar em comunhão com o Pai. Possamos estar em comunhão com o Senhor. Possamos glorificar o Senhor. Possamos honrar o Senhor. Tomemos hoje esta decisão e tenha certeza, filho, filha, que aquele que guarda a palavra será guardado por ela, protegido por ela. O Senhor vai dizer, não tenham medo daqueles que podem lançar os vossos, que podem matar os vossos corpos. Não tenham medo. Mas antes temam aquele que pode lançar as vossas almas na geena, no fogo eterno. Não temamos os homens, temamos a Deus. E sabemos que o temor de Deus, na verdade, é um dom do Espírito Santo. E não é um temor servil, muito pelo contrário, mas é aquele temor filial. Diz, o Pai me ama, eu amo o Pai. Eu quero observar sempre a sua palavra porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Não caia nas máximas do mundo. Não caia nas desorientações do mundo. Não caia nas armadilhas do inimigo. Lute, resista bravamente, inclusive contra o seu maior inimigo, a nossa carne, que se debate, reclamando os seus direitos. Não, o Espírito, que o Espírito governe, que o Espírito oriente, para que sejamos sempre pessoas livres na presença do Senhor, como falávamos ontem, livres para o bem, livres para tomar excelentes decisões, livres para fazer sempre mais e melhor. Eu quero rezar com vocês. Primeiro eu vou proclamar a palavra, o Evangelho segundo São João, e depois nós vamos rezar juntos o Salmo 90, nos colocando sob a proteção de Deus. Eu peço ao Senhor que pela força e poder que há na palavra de Deus, essa palavra venha curar a muitos da ansiedade, do pânico, da depressão, de tantos transtornos, sobretudo mentais, de tantas enfermidades, inclusive de raiz emocional, que estão
se abatendo e que estão abatendo os filhos de Deus. Que pela força e poder que há na palavra de Deus, você possa levantar-se neste dia, consciente que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não tenhamos medo, mesmo diante do avanço da iniquidade. Não tenhamos medo. Por quê? Porque Ele já venceu.